Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stefane Maquer, o CFO, Davi Mulciano, e a diretora de Relações com Investidores, Natália Lacava, e demais membros da companhia para dar início à apresentação dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta, para que nosso operador a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Informamos também que, caso tenhamos problemas técnicos nessa plataforma, continuaremos nosso call após um curto intervalo via telefone, nos números divulgados no site de Relações com Investidores da companhia, ri.grupocarrefourbrasil.com.br, e no chat do Zoom. Agora gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stefane Maquer, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Maquer, pode prosseguir, por favor, a nossa apresentação. Senhor Maquer, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos e todas e obrigado por estar mais uma vez conosco para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Primeiro, gostaria de dizer que estou muito feliz de me juntar ao time Carrefour Brasil e ter a oportunidade de estar à frente de uma das operações mais relevantes do grupo e poder dar continuidade ao trabalho bem-sucedido do Noel. Agradeço também aos excelentes times que venho trocando conhecimento pela impecável operação. Os resultados consolidados deste trimestre mostram a capacidade de execução do grupo com taxas de crescimento altas e ganhos de market share. Mantivemos a liderança em preço no atacarejo, o que é muito importante para nós, e fomos capazes de executar tanto a expansão orgânica como a incorporação das lojas macro numa velocidade recorde, o que nos levou a entregar em 9 meses 36 lojas e uma venda por metro quadrado esperada para o segundo ano da operação das lojas do macro. Com isso, o ramp-up de margens aconteceu muito rápido. Nosso NPS, muito importante também para nós, continua evoluindo em todos os formatos
e no varejo temos conseguido entregar resultados bastante acima do mercado. Mesmo com os desafios de base de comparação do ano passado muito alto, sustentamos as vendas do segmento alimentar em patamares próximos ao pico da pandemia e continuamos diluindo nosso SG&A. Toda essa aceleração do mundo físico ganha exponencialidade no mundo digital e os números do digital são relevantes. Em 2 anos, a venda de alimentos quintuplicou e o atacadão ganha relevância dia após dia. Já temos marketplace B2B totalmente integrado e atendendo 90% das cidades brasileiras. No varejo, o modelo de picking in store começa a rampar e ganhar relevância pela forma descentralizada que estamos gerindo os estoques e assim reduzindo o tempo de entrega e custo logístico. Por fim, e não menos importante, a aceleração que o mundo físico e digital entregam ganha ainda mais força como braço bancário do nosso negócio. A forte retomada do banco com faturamento e receita crescendo e portfólio robusto é reflexo de nossas fortes estruturas de varejo e cash and carry. Além disso, a aquisição digital tem ganhando relevância, já representando 1/3 do total, o que nos abre uma porta para a captação de clientes fora do ecossistema. Os novos produtos, que em 88% das vezes são adquiridos digitalmente, também ganham relevância e nos ajudam a cruzar as fronteiras físicas de nossas lojas. Por isso, nosso faturamento off-us cresceu 31%, impulsionado pelo atacadão e garantindo ecossistema muito poderoso que se retroalimenta e se protege de cenários mais desafiadores. E por tudo isso que estou muito confiante que o próximo ciclo do grupo será de enorme sucesso. Agora passo a palavra ao David, que vai detalhar os números financeiros. Obrigado. Obrigado, Stefan, e bom dia a todas e todos. No slide 3, vou falar rapidamente dos números consolidados do terceiro trimestre. Destaco primeiro as vendas brutas totais que atingiram 20,8 bilhões de reais no trimestre, aumento de 8% em comparação a 2020. Esse crescimento se deu em cima de uma base muito desafiadora e foi puxada principalmente pelo atacadão, que apresentou crescimento de like-for-like de 2,7% e, mais uma vez, mostrou a força do modelo em ambientes desafiadores. Ainda de acordo com o Nielsen, o Grupo Carrefour teve ganho de 50 bips de market share no acumulado do ano e destacando nosso desempenho superior em comparação ao mercado. A combinação do forte crescimento de vendas com a manutenção do crescimento do banco, a boa performance das novas lojas do atacadão e a habilidade de realizar compras oportunistas nos levou a ganho de margem bruta de 30 bips e crescimento de EBITDA de 11% ano contra ano. Também mantivemos nossa eficiência operacional e, mesmo com a aceleração da expansão, apresentamos SG&A estável com percentual da receita em comparação ao ano passado. E se comparamos a 2019, a diluição é bastante mais relevante, a 190 bips. Nosso lucro líquido ajustado foi de 621 milhões de reais no trimestre, forte aumento de 42% em uma base de comparação de 2 anos. Nossa alavancagem e endividamento continuam em patamares bastante suaves e nossa dívida líquida contábil ficou em aproximadamente 1,3 vezes nosso EBITDA, mesmo após o pagamento da aquisição das lojas do Macro e adiantamento do BIG. Ainda possuímos 2,5 bilhões de recebíveis não vendidos. Por fim, reforçando nossa solidez e robusto balanço, ontem o nosso Conselho de Administração aprovou a antecipação do pagamento do parte de dividendo relativo a 2021. Serão 866 milhões de reais
que serão pagos em duas parcelas de 433 milhões de reais em novembro e dezembro desse ano, via dividendos e JCP. No slide 4, vou falar dos detalhes da operação, começando pelo Atacadão, que nesse trimestre continua acelerando seu ritmo de expansão, mantendo a rentabilidade. Somos o único player atacadista com presença em todos os estados brasileiros. No ano de 2021, já abrimos 36 novas lojas. Nosso sólido balance e nossa excelente capacidade de integração de M&A nos permitem continuar acelerando nosso plano de expansão de lojas orgânicas. Só no trimestre abrimos 7 novas lojas orgânicas e no quarto trimestre devemos abrir mais 9, fechando o ano com 44 novas lojas, conforme já mencionamos a vocês. Passando para o slide 5, como resultado desse forte ritmo de expansão, as vendas brutas tiveram um aumento de 14,3% no terceiro trimestre, com vendas like-for-like de 2,7% e 11,6% de expansão. A maturação mais rápida do que o esperado das novas lojas, somado ao ambiente de inflação elevado que enfrentamos desde o ano passado, trouxe à tona nesse trimestre dos principais diferenciais do modelo de Atacadão: a capacidade de analisar o mercado e suas tendências, que somado a nosso poder de compra, nos permitem realizar compras oportunistas. Dessa forma, tivemos um aumento na margem bruta que atingiu 15,5% no trimestre. Reforço aqui que, mesmo com o ganho de margem bruta, nós continuamos líderes em preços, 3% mais baratos que os segundo players em setembro. Gostaria de destacar também a diluição do SG&A como percentual das vendas sequencialmente. Mesmo com o aumento no ano contra ano, devido à aceleração do ritmo de expansão, em comparação ao segundo trimestre, tivemos uma melhora de 30 bips. E se comparamos o primeiro trimestre desse ano, essa melhora é de 50 bips, reforçando a acelerada maturação das lojas que já mencionei. Tudo isso resultou em um EBITDA recorde no terceiro trimestre de 1,1 bilhões de reais, aumento de 11% ano contra ano, com margem de 7,8%, um nível muito semelhante ao do ano passado. No slide 6, vamos a falar sobre o desempenho do varejo. Como vocês já sabem e viram nos nossos números, o ano de 2021 está sendo muito desafiador para esse segmento, especialmente para os produtos não alimentares. Mesmo assim, continuamos apresentando melhoras estruturais. Os produtos alimentares continuarão extremadamente resilientes no trimestre, com as vendas sustentadas nos altos patamares do ano passado e crescimentos like-for-like de 15% em comparação a 2019. Os produtos de marca própria se destacarão novamente e a penetração do trimestre chegou a 18%, mostrando sua relevância em um cenário de inflação elevada. As vendas brutas totais apresentarão queda de 8% no ano contra ano, com um impacto concentrado nos produtos não alimentares. A comparação ao mesmo período de 2019, vendas brutas apresentarão um aumento de 9%. As melhoras estruturais continuam trazendo melhoras de SG&A, que apresentou queda nominal de 54 milhões de reais em comparação ao terceiro trimestre de 2020. O EBITDA no trimestre foi de 244 milhões de reais, com margem de 5,1%. Passando para o slide 7, vou falar sobre nossas iniciativas digitais, que são os aceleradores de nosso ecossistema. Continuamos evoluindo conceitos e crescendo no mundo digital. Nosso GMV alimentar multiplicou por 5 em 2 anos e aqui queria reforçar o canal digital do Atacadão, que já é uma realidade. 56% das vendas digitais de alimentos vieram do Atacadão no terceiro trimestre. Em uma base sequencial, o canal digital do Atacadão cresceu 113%, impulsionando principalmente pela nossa própria plataforma. O marketplace do Atacadão também já atende 90% da cidade brasileira, trazendo conveniência e preços baixos para nossos clientes. O GMV total cresceu 52% em 2 anos e continuamos desenvolvendo conceitos para melhorar cada vez mais a experiência de compra online. O picking em nossas próprias lojas já está disponível em 32 hipermercados e devemos fechar o ano
con ese modelo disponible en 60 lojas, mejorando el precio y logística del canal. No slide 8 sobre el banco. Tivemos mais trimestre de sólido desempeño. O faturamento creció 26% no ano contra ano, con destaque para o cartão atacadão, que creció 42%, beneficiándose da forte dinámica do segmento. Também tivemos fortes resultados, tanto no faturamento on-us quanto no off-us, que creció 31%, evidenciando a presença de nossos cartões de créditos na vida de nossos clientes fora do ecossistema. Isso se torna ainda más importante a medida que aceleramos nuestra entrada en otros productos bancarios y creamos oportunidades para expandir nuestra base de clientes. Los nuevos productos también tuvieron relevancia en ese trimestre, con destaque para la receita de seguro, que creció 30% no ano contra ano. La receita total mantuvo la misma tendencia observada no segundo trimestre y atingió 854 millones, un aumento de 38% en comparación al tercer trimestre de 2020. Los índices de inadimplência over 30 y over 90 siguen sob control y a niveles abajo del tercer trimestre de 2019, reforzando la calidad de nuestra cartera de crédito. Los índices de eficiencia, que mide la eficiencia en la gestión de despesa no banco, atingió 34,2% no trimestre, mejora de 865 bips en relación al tercer trimestre de 2020, mostrando los beneficios de una estructura enxuta. O EBITDA del trimestre atingió 187 millones, un aumento relevante si comparamos con el mismo periodo de 2020, en el cual o EBITDA fue negativo. No acumulado do ano, o EBITDA do banco apresentou un crecimiento de 34%, o que nos deja bastante satisfeitos. No slide 9 voy a abordar los avances que tivemos no trimestre na frente da ESG. Dando continuidad a los compromisos asumidos no combate ao racismo estructural, ese trimestre tivemos o lanzamiento de 2 programas de contratación voltados para personas negras. Primero, o programa de estágio con foco no desenvolvimento de carreira, no cual contratamos 18 jovens negros. O segundo, o programa de talento do futuro, que ainda está con inscripción aberta, enfocado a ampliar a inclusión étnico-racial na liderança. Tivemos también a finalización de 2 editas públicas lanzadas no segundo trimestre, con 40 organizaciones y proyectos contemplados. Na frente del entrenamiento racial, desenvolvemos una serie de contenidos públicos en parceria con Silvio de Almeida para debater o racismo estructural, suas presencias en la organización y cómo es posible se reeducar para combaterlo. Más de 30.000 colaboradores del grupo ya pasarán pelo treinamento del entrenamiento racial. Convido a todos a acessarem ese conteúdo que está disponible en el sitio novamosaesquecer.com.br. Con foco en ayudar a la sociedad, con un todo en ese momento de desafíos económicos que el país está pasando, ese trimestre doamos más de 890 toneladas de alimentos. Além disso, semana pasada anunciamos o congelamento de precios de productos de marca propia hasta 10 de janeiro de 2022, mostrando mais uma vez nosso comprometimento em ofertar produtos de qualidade a preços acessíveis a todos. Na frente ambiental, destaco neste trimestre o lançamento de carne 100% rastreada e livre de desmatamento. E por fim, na frente de governança, o destaque do trimestre foi o lançamento do novo Código de Conduta, que conta com evolução e melhoras em diversos pontos, em no qual já treinamos 65% dos funcionários. Com isso, volto a palavra para o Stefan para suas considerações finais. Stefan, pode prosseguir. Muito obrigado, David. Para concluir no slide 10, queria apenas reforçar que os pilares da nossa estratégia para os próximos anos serão, primeiro, trabalhar cada vez mais de forma transversal para garantir a centralidade do cliente no cliente, como utilização de tecnologia, dados, e também simplificar algumas estruturas para ganhar agilidade. O tema de agilidade é um tema central para nós.
deixá-las mais fluidas e assim acelerar, tema da aceleração também, a tomada de decisão dentro do Grupo Carrefour Brasil. Segundo, garantir a liderança digital, tanto no B2B quanto no B2C, através de nossa única malha física no país, e ser a maior fintech do Brasil. E, por fim, reforçar a nossa presença nacional, acelerando a abertura de lojas do Atacadão e integrando, obviamente, o Grupo BIG. Grande desafio, obviamente, mas estou animado e convencido ser necessário diante do dinamismo que o varejo se encontra no país. Além disso, os ativos que o Grupo Carrefour tem são extremamente valiosos e mais do que suficientes para estarmos à frente das transformações. Está nas nossas mãos transformar para continuar liderando. Muito obrigado pela atenção e agora podemos passar para uma sessão de perguntas e respostas com muito prazer. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta, para que o nosso operador a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta é da Helena Vilares, do Itaú BBA. Helena, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Helena. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegarem a nossa pergunta. A gente tem duas perguntas aqui do lado do Itaú. A primeira é essa margem do Atacadão chamou muita atenção, né? Ela foi bem melhor do que a gente esperava e acho que do que o mercado esperava no geral. Então, o que a gente queria talvez é um pouco mais de detalhe, de breakdown em relação a quanto dessa melhora sequencial, então comparando com o segundo TRI 21, né? Vem de fato dessa maturação das lojas macro e o quanto vem, talvez, de uma melhora da própria operação, e se vier da própria operação, quais são as principais razões para isso? Acho que a gente só queria um pouco mais de granularidade nessa margem EBITDA do Atacadão. E a segunda pergunta é também em relação ao Atacadão, mas na operação, né? A gente sabe que vocês estão pilotando algumas lojas com um formato de pagamento que é o cartão de terceiros, cartão de crédito de terceiros, e a gente queria entender um pouco mais no detalhe como está indo esse piloto, qual a ideia de rollout disso, quais são os principais aprendizados, enfim, um pouco mais de detalhes sobre essa iniciativa. Obrigada. Obrigado, Helena. Vou responder a primeira pergunta e dar a palavra ao David pela segunda. Nosso negócio no Atacadão é negócio de tonelagens, de volumes, é negócio de massa. Isso para dizer que estamos olhando cada vez a sequência de largo prazo e somente a sequência dos últimos trimestres. Quando olhamos isso, o desenvolvimento da nossa massa nos parece de muito bom nível. Agora, se miramos mais especificamente a taxa de EBITDA ou de margem bruta do Atacadão contra 2019, os trimestres de 2019 e também de 2020, estamos mais ou menos no mesmo patamar. C'était 8 para o EBITDA, 15,5 pelo mais este trimestre, para a taxa de margem bruta. Obviamente, este trimestre tivemos oportunidades de trading para conseguir este resultado. Também temos uma boa parte desta melhora devido ao ramp-up das lojas de macro. Mas, uma vez mais,
e um pouco mais, um pouco menos em termos de taxa. O que estamos buscando é a massa de resultados, mas também volumes e tonelagens no atacadão. É isso que sempre estamos buscando, e respondendo à situação específica do mês, da semana ou do trimestre. David, pela segunda. Sim. Para a segunda pergunta sobre o cartão, sim, nós hicimos o rollout da aceitação do cartão de outras marcas que é a cartão do banco, do cartão Atacadão, já fizemos durante o segundo trimestre. Já finalizamos finais do segundo trimestre, princípio do terceiro tri. Estamos bem satisfeitos do impacto nas vendas. Venda adicional que observamos, estamos recuperando uma parte importante das vendas, estamos dando satisfação a nossos clientes que não podiam utilizar o cartão, então vemos mais clientes e vemos uma compra mais alta também. Não vemos impacto em nosso cartão, o fato de aceitar a outros cartões não tem impacto em nossa participação de cartão Atacadão fica ao mesmo patamar que antes, está crescendo em volume, mas em participação fica estável. Agora já estamos seguindo crescendo, também aceitamos a voucher e achamos que isso é uma recuperação das vendas que recuperamos mais parte da competência. Temos parte de canibalização entre o pagamento em cash e pagamento em cartão, mas a maioria vem também do que recuperamos do parte do cliente. E isso observamos também quando hicimos o rollout, porque fizemos o rollout progressivamente no país. E último ponto que queria mencionar aqui é que não observamos deterioro no SG&A, porque o custo também, a aceitação do cartão tem um custo, mas fomos capazes de observar este custo graças a outras melhoras no SG&A. E o facto de aceitar o cartão tem um impacto bem positivo na última linha em EBITDA. Obrigado, David. Ótimo, obrigada. A próxima pergunta é da Daniela Eiger, da XP. Daniela, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Obrigada, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Minha pergunta é ainda em relação à questão do atacadão, mais especificamente em relação ao macro. Uma coisa que chamou minha atenção é o fato das lojas já estarem com uma margem EBITDA ali em linha com o que vocês colocaram na margem consolidada do segmento, né? Vocês veem espaço para isso, na verdade, superar a média do parque? Ou, na verdade, a maturação realmente foi mais acelerada e já meio que estabilizou ali em termos de rentabilidade? E a minha segunda pergunta, aí ela vai para o varejo especificamente, né? Vocês comentaram que existe uma dinâmica competitiva no não alimentar difícil, né? Tanto de competição, acho que também em relação à base. E aí, assim, a gente viu o conference call do Grupo Pão de Açúcar falando que eles vão ser agressivos no extra, né? Por conta de eles terem que vender todo o estoque aí no quarto trimestre. E também a gente tem visto, não só no não alimentar, mas também no alimentar, muitos players entrando nesse mercado, ficando mais agressivos, enfim. Então, eu queria entender como que vocês estão vendo a perspectiva do segmento de varejo e aí até do formato de vocês, né? Que ele acaba se assemelhando mais a um hipermercado do que ao supermercado. Obviamente, vocês têm vários formatos ali dentro, mas também entender se, de repente, vocês pensam em fazer uma migração ali desse Carrefour maior para o atacarejo, enfim, entender um pouquinho como que é a cabeça de vocês para o segmento como um todo, olhando tanto curto prazo quanto médio. Obrigada. Obrigado, Daniela, pelas perguntas. E sobre o macro, é verdade que estamos em cima do que esperamos do ramp-up nas vendas destas lojas, mas ainda temos andamento bastante forte para conseguir o nível de maturação das outras lojas que temos dentro do ecossistema específico
do Atacadão. Então, nós ficamos muito bem devido a esta aceleração das vendas destas lojas, mas ainda temos andamento bastante, prazo bastante largo para conseguir o nível de vendas e de rentabilidade dessas lojas, se olhamos as outras lojas maturadas do Atacadão. Como nas aperturas que temos ramp-up de vários anos para conseguir o nível de maturação das lojas bem instaladas. Sobre o segundo ponto, no varejo, a nossa resposta é que temos no varejo formatos bem posicionados olhando aos clientes, bem posicionados quando olhamos o nível de preços que temos. Temos novas ações como congelamento de preços da marca própria para nos manter ao lado dos clientes frente a uma situação de inflação bem desafiadora para muitos brasileiros e brasileiras. Então, eu vejo nossa força dentro do multivarejo que temos, supermercados e a proximidade. Sempre a resposta vai ter a nossa capacidade, vai estar a capacidade nossa de olhar, ouvir bem aos nossos clientes e clientas e mudar o nosso sortido com novos tamanhos, novas gamas de mais de entrada pelo este momento. Então, há uma quantidade de possibilidades que podemos fazer e o time do hipermercado está contestando, respondendo a esta situação específica de mudança bastante forte do Extra. Depois, temos a nossa força única e nosso ecossistema entre o cash and carry e o varejo. Com a possibilidade de integração do Grupo BIG ainda mais com outros formatos. E devido a isso, temos a possibilidade, cada ano, cada 2 anos, de analisar as nossas lojas e ver quais lojas deveríamos mudar, convertir nos outros formatos. Isso é frente a nós. Não temos nenhuma ação hoje para pensar que deveríamos mudar alguns supermercados pelo Atacadão, por exemplo, mas temos esta possibilidade. Então, a minha resposta é duas. Olhamos bem aos clientes e temos respostas para responder à situação específica dos nossos clientes e depois temos a fortaleza de nosso ecossistema no futuro para acompanhar os movimentos dos nossos clientes e do mercado brasileiro. Obrigado. Solo para complementar, Stefan, también tenemos en nuestro caso, a diferencia de algunos competidores del formato del segmento hipermercado, también tenemos nuestro cartón, tenemos nuestro banco, que contribuye también de manera bien importante a la rentabilidad global. Y también hay, como Stefan dice en la introducción, tenemos una retroalimentación de todo el ecosistema. O hipermercado aporta valor o banco aporta valor no hipermercado. Y eso crea valor a nivel global, a más de otra sinergia que tenemos con Atacadão también. Y no estamos viendo a corto plazo, también sabemos que a largo plazo o formato tiene ventaja bem significativa também. Está super claro. Obrigada. Obrigado. A próxima pergunta é do Ruben Couto, do Santander. Ruben, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Eu queria voltar só na questão da margem do atacadão. Como vocês comentaram, foi uma performance bem positiva mesmo, acima do que acho que todo mundo estava esperando. Dá para imaginar que esse patamar de margem ele se mantém nos próximos trimestres? Podem falar um pouquinho sobre isso? E num outro tópico, vocês comentam também que já vem percebendo ao longo dos últimos meses um efeito de downtrade, principalmente por conta de inflação. Vocês percebem que esse movimento ele se acelerou ao longo dos meses, ou é um movimento que já aconteceu, deu uma estabilizada? Só para entender em que momento que a gente está desse ciclo, à medida que a inflação de alimentos, principalmente, parece que não está dando aquela desacelerada como todo mundo imaginava. Podem falar um pouco sobre o tema? Obrigado. Obrigado, Ruben. A primeira pergunta sobre o nível da margem e do EBITDA do Atacadão, um pouco como eu já disse, e vamos monitorando mês a mês, semanas a semanas, as nossas oportunidades de trading, a situação do mercado e buscar tonelagens e volumes e também a massa de margem. Então, esse nível é nível um pouco por cima dos nossos patamares ao largo dos trimestres de 2019, 2020 e 2021. Pensamos ficar em 15, 15,5, 15,8 este trimestre na banda que queremos, no EBITDA também. Então, vamos manter esta visão de buscar tonelagens, buscar massa, e depois veremos o nível de margem que podemos entregar. Isso para a primeira pergunta. A segunda pergunta, é verdade que no país temos nível de inflação muito mais alto que nos últimos anos e que se suma meses e meses de inflação. É cenário desafiador para os nossos clientes e todos os consumidores brasileiros em termos de poder de compra. Nosso trabalho é de buscar sempre novas oportunidades ou de promoção ou de novos tamanhos mais pequenos ou de novo surtido de produtos. Então, temos uma quantidade de opções para responder a esta situação. Vemos uma estabilização da inflação neste nível. Se olhamos os níveis destes meses, setembro, outubro, novembro do ano passado, temos uma oportunidade dessa estabilização, talvez uma baixa pequena que poderia começar. Vamos ver o que podemos fazer para responder a esta situação. Já recebemos como a nossa ação de preços congelados uma muito boa recepção dos nossos clientes e de todo o mercado, porque é uma resposta responsável a este tipo de situação. Se olhamos as últimas semanas, em termos de volumes no varejo, vemos uma curva, uma tendência mais positiva. Então, temos oportunidades neste momento desafiador. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do Nicolas Lahen, do JP Morgan. Nicolas, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Nicolas, pode prosseguir. Obrigado, bom dia, pessoal. Muito obrigado por pegar a minha pergunta. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o ambiente competitivo em cash and carry, considerando a alta inflação de alimentos, e também se pudessem falar de como vocês estão olhando a recuperação do B2B em cash and carry também. Obrigado. Bom, nós estamos preparados desde o último trimestre para responder a esta reapertura do B2B.
Então, vemos uma recuperação nesta parte paulatinamente. Não sei se uma palavra em português ou espanhol, passo a passo. No B2B temos uma oportunidade forte, nossa presença em todos os estados do país e também através nosso negócio atacado que temos também em todos os estados. Então, temos bons preços, melhor que a concorrência no atacadão, pela parte B2B como pela parte B2C, e isso nosso ativo maior no atacadão. Temos que trabalhar sempre isso e vamos conseguir, como vimos, uma melhora do nosso market share no atacadão em todos os segmentos que estamos seguindo. Então, passo a passo, mais vendas de novo do B2B frente à reapertura econômica do país. E devido à caída, obviamente, da situação pandêmica no país. Obrigado. Obrigado, muito claro, Stefan. Obrigado. A próxima pergunta vem do Andrew Rubin, analista sell-side do Morgan Stanley em inglês. Andrew, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Hi, thanks very much for the question. The question's on loyalty. You've mentioned some of the cost headwinds, but I'm curious about the benefits. How do you measure the traction of loyalty, and how do you think about the balance between loyalty cost and benefits looking into 2022? Thank you. Obrigado, Andrew. E vou responder em português para não misturar os idiomas. Desculpas por isso. E uma boa pergunta. O programa As Minhas Recompensas tem custo, mas estamos, obviamente, sempre monitorando os benefícios para nós, como para os clientes, frente a este programa. E o que vemos é que o share of wallet dos clientes que entram no sistema As Minhas Recompensas é muito mais alto e está compensando, está por cima do que o nível do custo do programa da fidelidade. Então, não vejo nenhum problema com este programa de fidelidade. E o tema é mais para mim que precisamos de empurrar a fidelidade dentro do nosso ecossistema varejo. Temos uma participação nas vendas ao redor de 35% com este programa. Então, temos que ir muito mais forte neste andamento. Então, o tema não é tanto se temos benefícios contra custo, se temos muito melhor que nível de benefício que nível de custos. O tema é mais como podemos fazer que mais clientes entrem neste programa e como podemos conseguir ter os primeiros níveis mais acessíveis para que a todos e todas clientes e clientas possam ter este programa de fidelidade conosco. Obrigado. Just to complement Stefan's answers, Andrew, I switch to English. I can switch to English. Yes, two points, two additional points. The first one is that on top of the impact on sales, on customers' loyalty that Stefan just mentioned, we also have a huge impact, as you may understand, on database. We are feeding our database, and we know that it has a lot of value. So this is not today in the P&L, but we know it's a strong asset that we are building. So that's the first point. And to be also much more concrete and to have the reading of the impact on the P&L, you also have, if you compare our P&L this year versus last year or even versus 2019, you see that the marketing cost decreased because we rebalance, of course, the cost of the promotion that we used to have
part of it, not of course not everything, but part of it will rebalance to the loyalty program. So we have, on top of what Stefan said, those additional benefits. Very helpful. Thank you both. A próxima pergunta vem do Renan Uric, do Clube de Investimentos Infinite. Renan, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Renan. Oi, bom dia. Eu queria só saber em relação com a nova mudança, com a mudança toda do C-Level, se vai ter alguma mudança de estratégia. E em relação ao endividamento, qual que é o nível máximo que o grupo considera confortável? Obrigado. Obrigado, Renan. Vou responder a primeira pergunta e dar a palavra pela segunda ao David. É verdade que tivemos algumas mudanças no C-Level e o movimento que temos que fazer de vez em quando temos uma nova fase, temos em frente uma fase importante como a integração do grupo BIG e outro tamanho que vamos ter no mercado brasileiro. E nós estamos preparando, esperamos a decisão do CAD até agora. E já estava dizendo sobre a estratégia que vamos manter a estratégia de proximidade com os clientes, ainda com mais força, sempre temos que pôr o cliente ainda mais no centro das decisões. Vamos trabalhar para ganhar em termos de agilidade e depois todas os outros elementos da estratégia que já tivemos desenvolvendo no passado, vamos manter com aceleração. Aceleração da digitalização das nossas atividades e aceleração da expansão através da integração do BIG e através da expansão do Atacadão. Então, isso é uma continuidade com aceleração, mas não vamos ter uma mudança importante na estratégia, mas vamos sempre buscar as melhores pessoas para pôr ainda mais força na organização nossa. E David, obrigado pela primeira pergunta. Agora, David, a segunda. Sí, para o nivel de alavancagem. Sí, todavía tenemos bastante espacio para crecer en nuestra deuda. Estamos a un nivel de deuda bastante suave, 1,3 veces o EBITDA bastante bom, uno de los mejores del mercado, entonces tenemos espacio. Y ya hemos pagado macro y parte do BIG. Entonces, todavía el nivel va a subir, mas sabemos que con nuestro nivel, que es bien confortable, tenemos todavía espacio. No tiene nivel máximo, no puedo decir cuál es el nivel máximo de endividamiento, mas tenemos espacio, tenemos suficiente espacio. Y también hemos subido el nivel de dividendo, como usted ya sabe, mudamos de 25% a 45%, porque tenemos capacidad. Somos bien confiantes en nuestra capacidad de generar cash, entonces no temos problema. Legal, muito obrigado pela oportunidade. A próxima pergunta vem do Rodrigo Bozelli, da 3R Investimentos. Rodrigo, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. A primeira é qual a expectativa da conclusão da aquisição do Grupo BIG, né? E a segunda é se vocês veem a possibilidade de a conversão de algumas lojas do modelo atacado para o modelo Sam's Club. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo, pelas perguntas. Bom, temos que, sobre a primeira pergunta, temos que esperar a decisão do CAD, como todos sabemos. Temos que esperar o ritmo da CAD também. Então, temos em frente esta decisão, nós estamos preparando, não temos nenhum barulho de problemas sobre esta aquisição que estamos vendo. Mas em termos de perspectiva, temos que esperar a prazo possível até março ou abril do ano que vem, se eles usam todo o prazo, mas pode ficar pouco mais rápido também. Sobre a segunda pergunta, a força do nosso ecossistema, podemos sempre ter problemas de dívidas entre nós. Já dentro do Grupo Carrefour Brasil, fazer algumas mudanças de lojas entre os diferentes formatos, Cash & Carry e Varejo. Com a integração do Grupo Big, vamos ter uma vez mais oportunidades de fazer isso. O formato Sam's Club parece ter uma oportunidade de crescimento bastante alto. Então, vamos ver, analisar os diferentes formatos, as diferentes lojas, para ver se tivermos uma oportunidade de passar qualquer loja de qualquer formato, de convertir a qualquer outro formato, qualquer loja. Então, é uma resposta para dizer que é a força do ecossistema. Vamos mudar algumas lojas entre todos. E tudo está aberto, não há nenhum tipo de problema de dizer e não. Este formato vai somente receber algumas lojas. Vamos analisar loja por loja e todas as oportunidades que temos e convertir quais lojas devido a nossa análise dos clientes e do que precisamos clientes nesta zona, em qualquer zona. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. A próxima pergunta é do Felipe Reboredo, do Citibank. Felipe, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Aqui do lado do Citi, a nossa dúvida vai em relação um pouco mais do que vocês estão esperando de margem bruta e rentabilidade para a divisão de varejo em 2022. Se pudesse dar um pouco de cor para a gente pode esperar margens mais próximas a 2020, ou se vocês estão com uma visão um pouco mais conservadora para 2022, a gente agradeceria aqui. Obrigado. Obrigado, Felipe, pela pergunta sobre o varejo. Bom, é verdade que 2020 foi um ano espetacular para nosso varejo como para toda a concorrência. Então, não vemos 2020 como um ano de patamar que parece importante a seguir. É uma informação que temos, mas estamos olhando 2019, 2021. Estamos frente a uma situação de inflação desafiante. Em outros países também tivemos esta situação dentro do grupo Carrefour Global e conseguimos ter uma melhora de rentabilidade, apesar de ter este nível de inflação. Então, para 2022, não vemos dificuldade a seguir o nosso andamento do varejo, melhorando passo a passo o nível das vendas, o nível de clientes que entram nas nossas lojas. Temos uma oportunidade frente ao mercado que está mudando e veremos o nível de rentabilidade que vamos conseguir. Sempre analisando as coisas, primeiro clientes, depois volumes e vendas e depois, somente depois, a massa de margem e a massa de rentabilidade
e taxa como conclusão de todo este processo que parte do cliente. Perfeito. Obrigado. Só para ficar claro aqui, se puder fazer uma segunda pergunta, não ficou muito claro do nosso lado aqui, em relação às lojas do macro, né? Vocês falaram que elas já tem uma oportunidade ainda de aumento incremental de rentabilidade e faturamento, mas elas já estão rodando no nível das lojas médias do Atacadão? Não, Felipe, já dissemos que estamos no ramp-up disso, para dizer isso mais claramente, estão essas lojas ainda é totalmente normal, é melhor que o ramp-up que pensamos neste momento de compra das lojas do macro, estão hoje por debaixo da média das lojas Atacadão. Temos que esperar muito mais tempo, falamos de anos, para ter como uma abertura, o nível de rentabilidade de uma nova loja, que seja conversão do macro ou abertura, ao nível médio, mais ou menos, das outras lojas. E não temos também todas as lojas de macro, de Atacadão, ao mesmo nível. Sim. Uma massa de situações específicas nos estados do país e especificamente nas lojas de Atacadão. Obrigado. Obrigado a vocês. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, obrigado pelas perguntas, são sempre importantes para nós, para poder entender os temas que vocês estão vendo, sempre olhar fora do nosso ecossistema, olhar os clientes nas lojas, olhar vocês hoje, olhar também a sociedade brasileira com outros temas. Por exemplo, ESG é tema que temos sempre que fazer e que reforçar dentro dos times. Eu tenho ao meu lado time forte, com muita energia, muita vontade de seguir em frente, apesar de todos os cenários possíveis que temos, e uma fortaleza importante, uma capacidade de execução dentro do grupo Carrefour frente, e assim vamos enfrentar qualquer situação no futuro, no próximo ano. Então, obrigado a todos e todas, e nos vemos qualquer momento necessário que precisamos. Ok? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.